A paz do Senhor, queridos professores da classe da IBD Juvenis. Meu nome é Luiz Paulo, sirvo a Deus aqui no Rio Branco no Ministério do Presbitério, coopero também na Superintendência da Escola Bíblica Dominical e na UMADJU coopero na liderança setorial do setor número 2 aqui. E eu tenho a missão hoje de trazer subsídios da aula número 4, que tem a temática Os Hebreus Vão para o Egito. É uma aula muito bacana. Ela tem muito ensinamento para a nossa vida como professor, e também eu acredito que para os nossos juvenis tem temas, pontos que vão ser tocados aqui, que vão falar no fundo do coração dos nossos juvenis. Tem alguns personagens principais nessa aula. Por exemplo, Jacó, nós temos também José e os seus irmãos. E é lógico que um dos principais aqui é José e Jacó. Jacó por ser o cabeça, né, da família, né? E tudo vai começar por ele, né? Essa descida dos hebreus do Egito. Então é importante, eu quero começar com um caráter introdutório, falar um pouquinho de Jacó. Jacó, ele cometeu 2 grandes erros: enganar o pai e enganar o seu irmão. E isso trouxe o ódio de Esaú contra Jacó, pelo engano que Jacó fez, aonde Jacó teve que fugir, porque Esaú queria matar Jacó. Então Jacó ele vai fugir, ele vai ficar cerca de 20 anos longe de Esaú, longe de Canaã. Ele vai deixar, né, Canaã e vai rumo para Padã Arã, que hoje fica na região atual da Turquia, aonde ele vai casar com as 2 filhas de Labão, né, irmão de sua mãe Rebeca. Vai casar lá com Lia, com Raquel. A história os professores conhecem, onde ele vai ficar trabalhando lá 7 anos por Raquel, só que na hora de receber o pagamento, Labão engana, concede Lia, ele fica mais 7 anos, vai dar um total de 14 anos. Porém, depois ele fica mais 6 anos trabalhando pela família, pelo gado, pelos animais. E quando ele completa 20 anos longe de Canaã, longe de Esaú, o texto vai dizer em Gênesis 31, 41, que Deus dá uma ordem para Jacó voltar e que Deus seria com ele no retorno, né? Então, a partir daí, Jacó volta ao Egito não, melhor dizendo, volta a Canaã, se reconcilia com Esaú, e a partir daí vai acontecer alguns fatos, alguns episódios que vão contribuir para que a família de Jacó, os hebreus, vão para o Egito, desçam ao Egito aqui. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esses fatos. Mas antes eu quero fazer menção de uma promessa que Deus havia já feito para Abraão, né? De ser uma grande nação, de ser pai de uma multidão. Porém, Deus também trouxe uma advertência para Abraão. Ele anteviu algo que em Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 14, Deus diz para Abraão: Abraão, a tua descendência, ela vai ser peregrina no Egito. Ela vai sofrer, ela vai passar por aflições lá, durante mais ou menos 400 anos. Mas eu vou visitá-los, vou tirar com mão forte, eles vão sair ricos de lá, Abraão. Parafraseando, professor, esse versículo. Então, o que é interessante aqui é que Deus já estava avisando Abraão algo que ia acontecer muito tempo depois. Nós temos aí, por exemplo, só o tempo de Jacó, que ficou fora, foram 20 anos. Então, nós temos, foi avisado, essa descida dos hebreus para o Egito, já foi avisado por Deus há muito tempo antes para Abraão. Isso me faz lembrar, através do Espírito Santo, do versículo bíblico de Isaías capítulo 46, verso de número 10, que diz que Deus falando: eu sou aquele que anuncia o fim desde o início e revela as coisas desde a antiguidade que ainda vão acontecer, mostrando que o nosso Deus, ele é um Deus que tem o controle da história. Antes de acontecer, ele já anuncia para mostrar sua soberania. Então, a descida dos hebreus para o Egito não foi à toa. Teve um
propósito. E essa é a temática dessa lição. Enfatize muito bem isso para os seus juvenis. Tudo na nossa vida tem um propósito, professor, determinado por Deus. Leia Eclesiastes capítulo 3 com eles, versículo 1, dizendo que tudo debaixo do céu tem um tempo e um propósito. E a partir daí, então, vamos entrar agora nos tópicos das lições, aonde ele vai falar aqui, o autor, no primeiro tópico, ele vai trazer a temática, a família de Jacó. No primeiro subtópico, ele vai falar sobre a preferência de José por Jacó. No segundo subtópico, ele vai falar sobre a bênção de Deus em meio à dor. Quando o autor ele faz menção da preferência de Jacó por José, é interessante entendermos o porquê que Jacó preferia José. Primeiro, porque José era filho da velhice e filho da esposa amada Raquel. Referência bíblica, Gênesis capítulo 39, versículo 3. E isso fez com que Jacó desse uma túnica para José dolorida, que aí já começou a discórdia entre os irmãos. Segundo, os irmãos de José não tinham uma boa fama. Se você pegar em Gênesis 37, verso 2, conta isso, que os irmãos de José não tinham uma boa fama. Em Gênesis 49, versículo 3 ao 5, faz menção dessa má fama dos irmãos de José, de Rubens, que deitou-se com a concubina do seu pai, Jacó, de Simeão e Levi, que cometeram um ato de crueldade, de vingança, né? Lá faz menção, leia lá depois Gênesis 49, versículo 3 ao 5, e você vai ver que os irmãos de José não tinham uma boa fama. Então, por causa desses fatores, havia uma preferência de Jacó por José. E essa preferência trouxe o ódio, a divisão no meio da família de José. Divisão essa, professor, que foi ficar muito pior depois que José tem um sonho e ele revela esse sonho aos irmãos, ele mostra. E está lá em Gênesis, capítulo 37, verso 5. Quando José ele chega e conta o sonho para os irmãos, vai dizer, eu tive um sonho, eu sonhei que os feixes de vocês se inclinavam diante dos meus feixes. E aí aconteceu algo interessante. Os irmãos de José interpretaram o sonho. Falaram, tu está dizendo que você vai reinar sobre nós? E é interessante por quê, professor? Porque José interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, de Faraó, mas não interpretou o dele. Você vê que o dele que interpretou foi os próprios irmãos aqui, já mostrando o que queria dizer aquele sonho. Mas, a partir daí, os irmãos passam a odiar já mais ainda a José, mas esse relacionamento vai estremecer muito mais ainda, quando José conta o segundo sonho, dizendo, olha, eu sonhei e o sol e a lua se prostravam diante de mim, e 11 estrelas também. E aí o pai de Jacó fala, está dizendo que nós vamos se inclinar perante você, meu filho. Então, diante disso aí, os irmãos agora passaram não só a odiar, mas eles querem matar José. Eles estão tramando um plano para matar José. Então, em Gênesis capítulo 37, e versículo 18 ao 19, quando José vai, por ordem do pai, até os irmãos, para ver o que os irmãos estavam fazendo, quando eles avistam José de longe, eles vão falar, está vindo o sonhador lá, vamos matar ele, vamos acabar com ele. Quando José chega, a primeira coisa que eles fazem, arranca a túnica e lança o José na cova. O intuito era matar. Mas Rubens, o primogênito, o mais velho, ele, sabendo da sua responsabilidade, ele tenta evitar esse homicídio, e quando ele sai, vem uma caravana dos ismaelitas, então Judá lidera, vai falar, olha, vamos pegá-lo, não vamos matar, porque se matar o sangue vai requerer da nossa mão, vamos fazer o seguinte, vamos vender por 20 moedas de prata, vamos matar um animal, colocar o sangue na roupa de José e falar para o nosso pai que uma vez a fera o comeu e pelo menos não vai morrer pela nossa mão, vai morrer pela mão dos egípcios. Tá? E foi assim que fez. Na ausência de Rubens, eles venderam a José por 20 moedas de prata. E aqui, professor, é interessante você destacar já um ponto de reflexão com os seus juvenis. Diga para os seus juvenis que, apesar de todo o sofrimento que José está passando aqui, o sofrimento da incompreensão no meio da família, do ódio dos irmãos, de ser jogado numa cisterna, de ser vendido, e coloque os juvenis para refletir. Pergunta para os juvenis como é que eles acham que foi o transporte de José como escravo até o Egito.
Não dá para imaginar regalias. Ele foi transportado como escravo, talvez apanhando, talvez sendo privado de comida, de água. Eu acredito que não foi um transporte, a chegada dele até o Egito não foi nada bom. José até aqui, ele tem só apenas 17 anos, ele está passando por uma série de sofrimentos. Então, professor, diga aos seus juvenis o seguinte, que Deus não permite nenhum tipo de sofrimento sem que não haja nenhum propósito específico por detrás. Enfatize que todo sofrimento na nossa vida tem um propósito. Nós estamos vivendo uma geração de juvenis que não sabe lidar com a dor. E o que está acontecendo? Altos índices de depressão, de suicídio nessa faixa etária. Então procura ensinar os seus juvenis que todo sofrimento existe um propósito. E nós vamos ver isso na história de José adiante aqui. O segundo subtópico da lição vai dizer assim, a bênção em meio à dor. E aqui ele vai falar de José na casa de Potifar. Ele vai falar quando José chega no Egito, ele vai ser vendido a Potifar, um guarda de um status alto lá no Egito. E em Gênesis 39, 1:4 vai dizer que na casa dele, Deus prosperou José. A ponto que tudo que José fazia dava certo, então Potifar colocou José como o líder na casa dele. Deu tudo, deu a autoridade máxima na casa dele para José. Só não podia tocar na esposa. E ele fez isso porque ele reconheceu Deus na vida de José. Ele viu a presença de Deus no meio na vida de José. E aqui traz um ponto de reflexão para os juniores, melhor dizendo, os seus juvenis aqui. E que ponto de reflexão é esse, querido professor? Diga para os seus juvenis o seguinte, que a maior bênção que nós podemos ter é a presença de Deus. A maior bênção que José teve no meio da dor foi a presença de Deus. Não existe bênção melhor do que a presença de Deus, né? Diga aos seus juvenis que futuramente eles podem ser abençoados, tendo o carro deles, a casa deles, tendo a vida profissional que eles sonham, mas que eles nunca vão esquecer que a maior bênção é a presença de Deus na nossa vida. E José tinha isso, a presença de Deus, ela na vida de José. Então, ainda na casa de Potifar, vai acontecer um episódio. Em Gênesis 39, agora do versículo 6 ao 20, vai mostrar que José tinha uma boa aparência, era bonito, era forte, e a mulher de Potifar cresceu os olhos em José e constantemente fazia investidas em José, para que José se deitasse com ela. Só que José ignorava, José nunca deu crédito, mas um dia ela criou o plano perfeito, deu folga para todo mundo, e agora José chega lá na casa para trabalhar e ele está sozinho. Ela chega e fala, José, não tem mais ninguém aqui. Deita comigo, José. E aí José então vai dizer, como é que eu posso pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor aqui, Potifar? Ele não me negou nada a não ser a você. E aqui tem um outro ponto para você refletir com os seus juvenis na classe de aula. Diga para os seus juvenis que em meio à dor, Deus nunca nos deixa sozinho. Diga para ele que em nenhum momento da nossa vida nós vamos estar sozinhos. Enfatiza com eles que José estava no Egito, longe dos seus pais, longe da sua família, mas manteve-se fiel a Deus. Ele poderia pecar, não tinha ninguém vendo, mas José sabia que Deus estava vendo. Diga para os seus juvenis que Deus sempre estará observando a vida deles. Na escola, na rua, aonde quer que eles estejam, que eles possam se lembrar que os olhos do Senhor estão atentos sobre eles aqui. José soube disso. E José, então, ele manteve-se fiel a Deus aqui. Mas a fidelidade de José proporcionou a ele mais sofrimento. José, então, foge. A mulher de Potifar pega a capa, a roupa de cima e começa a gritar. O servo hebreu
quis me abusar, os hebreus quis deitar forçado comigo, conta uma mentira para Potifar, que manda José para a prisão. E agora, novamente, José está na prisão. Novamente, José agora está... Antes ele estava numa prisão, num calabouço preso. Saiu, foi para a casa de Potifar. Agora ele volta para uma prisão, literal mesmo. Aqui, de novo, passando por um momento de sofrimento. Aqui José poderia questionar, professor. Ah, mas que Deus é esse? Cadê o meu Deus? Eu fui fiel, olha que a fidelidade me fez. E é bom ressaltar de novo para os seus juvenis. Deus não permite sofrimento sem que não haja nenhum propósito por detrás. Havia um propósito por detrás de tudo isso que estava acontecendo na vida de José. Então, no segundo tópico, o autor ele vai tratar da ida para o Egito, né? Da ida para o Egito, aqui. E ele vai falar no primeiro subtópico do segundo tópico sobre José na prisão. Ele vai dar sequência na narrativa. E aqui ele vai falar que quando José chegou na prisão, eu quero destacar 3 pontos aqui, professor. Primeiro, Gênesis 39, 21 e 23 vai dizer que o Senhor, porém, era com José. Quando José chegou no Egito, o texto diz que o Senhor era com José. Quando chegou na prisão, o Senhor disse que o texto também vai dizer que o Senhor era com José. E aqui traz uma lição. Diga para os seus juvenis que a presença de Deus estará com ele em todos os momentos. Ainda que eles estejam passando por um momento de dor, às vezes pode estar passando por um momento de dificuldade na escola, um momento de dificuldade na própria casa, lembra eles que eles não estão sozinhos. Assim como José não estava sozinho, nunca esteve sozinho, eles também nunca estarão sozinhos, porque há uma promessa de Jesus: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A segunda coisa que eu quero destacar é que José fazia tudo o que devia ser feito na prisão. Gênesis 39, 22. Tudo que devia ser feito, ele fazia. A terceira coisa que eu quero destacar é o sonho que José interpretou na prisão, do padeiro e do copeiro, lá na prisão. Ele interpreta esse sonho e ele diz para o padeiro: ó, você vai morrer, e para o copeiro, você vai ser restituído na mesa de Faraó de novo, a servir a Faraó de novo. Então, na prisão, José estava lá exercendo o seu dom. Na prisão, José estava fazendo aquilo que tinha que ser feito. Mesmo no meio da dor, no meio das incompreensões, José nunca deixou de fazer aquilo que era certo. Ensina aos seus juvenis que mesmo que tudo que esteja dando errado na vida dele, permaneçam fiéis, façam o que é certo, não deixe de exercer o dom que Deus deu para cada um deles. Então aqui nós partimos agora para o nosso segundo subtópico, que diz: José interpreta o sonho de Faraó. E aqui é interessante, professor, porque quando José interpretou o sonho do copeiro, ele disse para o copeiro: ó, quando você chegar lá, lembra de mim, fala de mim para Faraó lá, lembra de mim. Talvez José possa ter contado a história dele, o drama dele, né? Mas a verdade é, quando o copeiro chegou lá, não lembrou de José, esqueceu de José. Passaram-se 2 anos até que Faraó teve 2 sonhos muito estranhos, né? Das espigas e das vacas gordas, né? Que de repente vinham as vacas magras, comiam as gordas, e aí as vacas magras, mesmo comendo as gordas, não mudava a aparência delas, elas estavam raquíticas ainda. Aquilo assustou o Faraó, tanto o sonho das espigas, tanto o sonho das vacas, e ele pediu a interpretação para os sábios lá do Egito. Ninguém pôde interpretar. Então o copeiro lembrou que havia um lá na prisão que interpretou o sonho dele e falou para o Faraó: tem um jovem hebreu lá na prisão, eu esqueci dele, ele interpretou meu sonho, ele pode interpretar do Senhor. E aí o texto ele vai dizer que Faraó vai mandar chamar a José. Mas eu quero destacar aqui a importância, né, de usar os dons, professor, no tempo de dor. Deus capacitou José com o dom de interpretação de sonhos e usou o dom dele como um caminho até que o propósito divino, professor, se cumprisse na vida dele.
Então é interessante que mesmo no meio da dor, José não deixou de exercer o dom dele. Ensina os seus juvenis, professor, que quando bater o momento de desânimo, bater a dor, não para eles continuarem a cantando, pregar, a louvar, a não deixar que nada interfira nos dons que Deus deu para ele. Vale fazer menção do que Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Quando Timóteo ia enfrentar uma grande pressão, Paulo disse: Timóteo, reaviva, desperta o dom que há em ti. Não deixa que a pressão, Timóteo, apague o dom que Deus te deu. Que você possa ser um instrumento de Deus, professor, para os seus juvenis e mostrar para eles que ainda que eles estejam passando por dificuldade, por incompreensões, que eles não venham deixar de servir a Deus aqui. E partindo para o final da nossa lição, nós vamos para o terceiro tópico, a qual vai dizer o legado de José. E aqui no legado de José, é interessante nós trazermos na sala de aula a definição do que é legado para os seus juvenis. Legado, ele é algo que fica para a posteridade. Após o fim da nossa vida, sejam obras materiais ou não. Basicamente, legado é como nós seremos lembrados depois que morremos. Então, diga para os seus juvenis o seguinte: como eles querem ser lembrados após a morte? Como que nós vamos ser lembrados depois que nós morremos? Qual vai ser o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? José deixou um grande legado aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse legado nesse último tópico. No primeiro subtópico aqui, o autor vai falar sobre José conhece a Faraó. E aqui é aquele momento, em Gênesis 41:16, que quando José vai à presença de Faraó, Faraó manda chamar José, José se barbeia, se apronta e vai à presença de Faraó. E quando ele chega na presença de Faraó, Faraó logo fala para José: fiquei sabendo que você pode interpretar o sonho, que você é a pessoa certa para isso. E aí tem algo interessante aqui em Gênesis 41:16. José vai falar para Faraó: eu não posso. É Deus quem faz isso. Aqui é um legado da humildade. José não outorgou para si o privilégio de interpretar sonho. Ele foi humilde, ele reconheceu que vinha de Deus. Professor, sempre que alguém chegar no final da aula e dizer para você: boa aula, responda: graças a Deus. É por causa de Deus que eu ministrei essa boa aula aqui. Ensina aos seus juvenis a esse legado de humildade, a sempre reconhecer Deus no caminho deles. Lá na escola, né, ensina aos juvenis, tirou uma nota boa na escola, foi bem na matéria, deu crédito a Deus. Nunca falar: eu sou bom, eu sou o aluno de destaque na minha classe, porque eu faço isso, eu estudo. Não. Que ele possa aprender com José o legado da humildade, reconhecer Deus, que sem Deus nós não somos nada aqui. Mas também na história de José, nós vamos ver também que José, ele foi reconhecido como alguém que carregava a presença de Deus. E aqui nós vemos o legado que José deixou, um outro legado, o legado da presença de Deus. Porque quando você pega em Gênesis 41:38, quando José ele interpreta os sonhos que Faraó teve, dá a interpretação dizendo para Faraó: olha, as 7 vacas magras, as espigas, são um só sonho, e quer dizer, são 7 anos de fartura que o Egito vai passar e 7 anos de pobreza. Quando ele interpreta esse sonho, Faraó vai dizer para José: não existe ninguém aqui que possa ser o administrador nesse tempo de bonança e nesse tempo de escassez, a não ser você, José. Porque você tem o espírito dos deuses, José. Aqui, o próprio Faraó reconheceu a presença de Deus na vida de José. É interessante que na casa de Potifar reconheceu Deus em José. Agora é Faraó reconhecendo a presença de Deus em José.
Então aqui nos deixa aqui um grande ensinamento, um grande legado, né? O legado da presença de Deus aqui. Conversa com os seus juvenis, né? Será que eles são lembrados por onde eles passam, eles deixam o legado da presença? Será que eles são lembrados na escola como jovens, juvenis, cheios do Espírito Santo, cujo tem a presença de Deus? José nos ensina isso. Conversa sobre isso com os juvenis. Pergunta para eles aí na sua classe, como é que eles são lembrados por onde eles passam? José era lembrado por alguém que tinha o Espírito de Deus na vida dele. E em Gênesis 41, José ele vai deixar o legado da fidelidade. Nós vamos ver na história de José que ele foi fiel no pouco e Deus colocou ele no muito. Então, agora em Gênesis 41, José vai ser engrandecido por Faraó e ele vai ser colocado como governador do Egito. E aqui eu quero destacar o propósito por detrás do sofrimento, querido professor da classe dos juvenis. Quando nós confiamos em Deus, diga isso para os seus alunos. Quando nós confiamos em Deus, a escola vira, sabe? O sofrimento vira escola. Quando nós confiamos em Deus, o sofrimento que nós passamos vira escola. Deus usa como escola, muitas das vezes, o sofrimento. Por isso que todo sofrimento tem um propósito por detrás. Porque o sofrimento, ele é a escola que Deus ele usa para nós. Porque analisa comigo, querido professor, a história de José. José na casa de Potifar, ele administra riqueza. Na prisão, pobreza. Então vamos lá. Agora José ele vai ocupar o cargo de administrador. Aonde ele estudou administração? Qual faculdade? Qual curso? Qual diploma? José não teve. Deus usou o sofrimento para que esse sofrimento trouxesse experiência a José. Porque, olha bem, José primeiro administrou na casa de Potifar a pobreza. O que ele vai administrar primeiro, agora no governo? Riqueza, né? Porque, melhor dizendo, José, ele administrou em primeiro lugar na casa de Potifar a riqueza. E agora ele vai administrar, em primeiro lugar, a riqueza. Depois ele vai administrar a pobreza, que é lá na prisão. E depois, no governo do Egito, os 7 últimos anos, vai ser a da pobreza. Então, o que nós aprendemos aqui? É que Deus usou o sofrimento para capacitar José para viver o propósito. Então, aqui é importante ensinar aos juvenis, querido professor, que tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes, no momento, nós não entendemos. Talvez José não entendeu no momento, mas olhando a história de José, nós vamos ver que tudo contribuiu para o bem de José. Diga aos juvenis que todo sofrimento contribui, professor, para o nosso bem. Para José, contribuiu. Quando José chegou como governador do Egito e teve que administrar a potência do Egito, ele já tinha experiência. E caminhando para o nosso final, o nosso último tópico, a família de José vai ao Egito. Aqui, o autor vai mostrar que Deus utilizou uma crise para conduzir a família de José ao Egito. Gênesis 41, 56 e Gênesis 42, 1 ao 3. Você vai ver que quando a fome chegou, só no Egito tinha comida. E a partir daí, então, os irmãos de José vão buscar comida no Egito. E aí José encontra os irmãos dele, só que os irmãos a princípio não reconhecem José. E José de início não se dá a conhecer. José vai fazendo testes para provar se eles tinham se arrependido, vai fazendo perguntas com eles. Até chegar o dia que José se revelou aos seus irmãos. E aí nós vamos ver um legado do amor. José perdoa os seus irmãos e fala para os seus irmãos trazer o seu pai, toda a família para o Egito, porque ele ia destinar uma terra, a terra de Gósen, Gênesis 45, versículo 10, para que eles ficassem lá nessa terra durante o tempo de escassez. Lá eles teriam comida, teriam fartura, teriam abundância. Então o texto bíblico vai dizer que Gênesis 41, do 1 ao 4, que Jacó, no início, ficou com medo de ir até o Egito, né?
ele inseguro, mas Deus fala para Jacó, pode ir, que eu sou contigo, né? E em Gênesis 46, 27 vai nos mostrar que é então nesse cenário, depois de tudo isso que aconteceu, vai mostrar que 70 pessoas da família de Jacó vão descer para o Egito para viver lá. E eu quero encerrar esse subsídio falando do pedido de José, que é o legado da fé que José deixou. Gênesis 50, 25 vai dizer assim, José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Depois de 400 anos, depois que se passaram, Êxodo 13, 19, agora é a hora de Moisés tirar o povo do Egito. Moisés vai dizer o seguinte, Êxodo 13, 19, Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Uma vez eu ouvi um amigo meu, pregador, professor, congrega no Tulipas, no setor 6, na sede setorial, o cooperador Clayton, ele disse o seguinte, que os ossos de José chegaram onde muitos vivos não chegaram. Essa frase me marcou, eu achei muito forte, porque realmente uma geração inteira não entrou na Terra Prometida. Por quê? Em Canaã, não entrou lá por causa da incredulidade. Mas a fé de José, a convicção de José, o legado de fé que José deixou, mostrou que os ossos de José entrou aonde uma geração inteira, exceto Josué e Caleb, não entraram por causa da fé. Ensina a importância para os seus juvenis sobre ter fé e sobre esse legado. E eu quero concluir esse subsídio da aula de número 4 dizendo para você reforçar alguns pontos-chave, né? Que o ponto-chave da ida da família de Jacó para o Egito são, primeiro, o sonho de José, segundo, José sendo vendido como escravo, e aqui enfatizando o propósito por detrás do sofrimento, e que o sofrimento é uma escola de Deus para nós, para nos ensinar, para nos capacitar. E em terceiro, a fome que assolou aquela época, porque isso mostra que tudo contribui para o bem dos escolhidos de Deus. A fome contribuiu para que a família de Jacó descesse para o Egito, se cumprindo o que Deus disse em Gênesis 15 para Abraão, que a descendência dele ficaria lá, mas o Senhor ia visitá-lo. E eu encerro dizendo aqui que toda essa narrativa, professor, ela mostra como Deus está no controle da história. Portanto, todo sofrimento tem um propósito. Se você foi abençoado com essa aula, eu quero pedir para você, curte esse vídeo, comenta, compartilha, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.